Tá aí, torcedor cruzeirense. Vamos lá. Vamos analisar esse jogo de hoje. Cruzeiro 1, São Paulo 1. Tá aí o gol que o Cruzeiro tomou. O Ferreirinha chegou ali, cabeceou e o Cássio deixou e viu a bola entrando. Ficou ali sem reação nenhuma, certo? E assim o Cruzeiro tomou o gol primeiro. Mas o Cruzeiro foi atrás e buscou a reação. E fez um gol, né, com o Caio Jorge. Foi ali um escanteio que o Matheus Pereira bateu. O Caí cabeceou de leve e ele jogou para dentro do gol, né? O Caio Jorge, debaixo das pernas do Rafael. Foi um belo gol. Sim, o Cruzeiro hoje entrou dentro de campo com um time totalmente diferente, devido aos acontecimentos durante a semana. Os acontecimentos durante a semana. Para quem não está sabendo, o Cruzeiro ficou essa semana sob pressão o tempo todo. Perdeu na Sul-Americana e aí, como se diz, né? Sempre joga a culpa para os dirigentes, né? Alexandre Matos ficou super pressionado, o Pedro Lourenço também. Ao começo da semana, ficamos sabendo que foi o Pedro Lourenço que tinha chamado alguns jogadores, 6 jogadores, até a sede ali do supermercado BH. Mas depois eu fiquei sabendo através de canais, né, igual do Nicolas e outros, que foram os jogadores que quiseram conversar com o Pedro Lourenço. E, de certa forma, pedindo para que o Pedro Lourenço não expôsse eles mais, né? Eles foram expostos ali numa entrevista que ele teve ali no Tempo, né, com a Dilmara, e ele falou algumas coisas devido, assim, que nem deveriam alguns jogadores ter sido contratados, enfim. Então, fizeram aquela reunião, foram lá. E, por incrível que pareça, né, o Marlon jogou na Sul-Americana na quarta-feira à noite, e quando foi na quinta-feira, ele se encaminhou em direção ao Grêmio. Muito estranho, né? Um jogador que está saindo, jogar uma Sul-Americana na quarta e na quinta está indo pro Grêmio. E tá lá no Grêmio. E bem, então, com essas coisas que aconteceram durante a semana, pediram a saída, a Máfia Azul foi até ali a Toca da Raposa, colocaram algumas faixas de protesto, dentre elas para tirar o Alexandre Matos, mas o Pedro Lourenço manteve. E bem, o Leonardo Jardim entrou com o time totalmente modificado. Por quê? O Leonardo Jardim e o Cruzeiro agora só fala a escalação, até mesmo jogadores, só poucas horas ali antes de começar o jogo. Nem os jogadores sabem quem vai jogar. E quando começou o jogo, eu assustei na hora que eu vi o Gabigol no banco de reserva, né? E vi o Dudu no banco de reserva. Vi um time bem misturado ali, bem mesclado. Mas eu gostei. O Cruzeiro entrou. Por quê? Porque o São Paulo também veio com vários desfalques. No jogo do Atlético, até o técnico foi expulso. Caleri, enfim. Então ele chegou com um time bem mesclado também. O São Paulo. E bem, muita gente aí está comemorando na rede social esse empate do Cruzeiro que trouxe um ponto de lá, né? Um ponto que o Cruzeiro ficou 1 e o São Paulo 1. O Cruzeiro trouxe um ponto de lá, chegando a 4 pontos no Campeonato Brasileiro. Sim, este ponto que o Cruzeiro conseguiu é pra gente admirar, foi um ponto bom. Por quê? Lá naquela somatória dos 45 pontos lá no final, é menos um ponto. Então o Cruzeiro agora já não precisa mais de 45, precisa de 41, tá? É isso aí. Mas a gente tem que analisar também que o antigo técnico que estava aí, que era o Fernando Diniz, lá na pré-temporada, lá nos Estados Unidos, jogou contra o Atlético Mineiro e jogou contra o São Paulo. E foram 2 empates. Então, nesse momento, a gente tem que pensar o seguinte, o Fernando Diniz também conseguiu um empate com o São Paulo. O São Paulo é uma pedra no sapato do Cruzeiro. Dificilmente o Cruzeiro vence do São Paulo. Mas hoje conseguiu um empate. Foi um empate bom? Bem, a gente pode falar que sim e que não. Por quê? É igual o nosso técnico que teve, o Vanderlei Luxemburgo, falava uma frase que tem que entrar na história. Aquela que fala assim, o medo de ganhar, sabe, te faz perder. E hoje o Cruzeiro entrou em campo com medo de vencer, porque o Cruzeiro tinha todas as possibilidades de vencer esse jogo. Porque a armação ali do Leonardo Jardim foi muito bom, com o Fagner ali no canto ali. Eu gostei da armação, sim. Precisava para mim do Dudu. O Dudu, para mim, que tá vindo jogando bem nos jogos, ele não deveria ter começado no banco de reserva, não. Ele deveria ter ficado lá. E aí, o Cruzeiro, ao tomar esse gol, né? E a gente já falou assim, a água foi pro beijo. Aí a gente pensou assim, ali acabou.
A vaca foi pro brejo, acabou. Mas o Cruzeiro conseguiu um empate. E aí, eu pude ver, e algumas pessoas que estavam vendo o jogo também, que o Cruzeiro tinha chance de vencer. Mas, na hora que ele coloca dois jogadores, o Eduardo e colocou o Wallace, que não vem jogando bem, dois jogadores de uma vez só. E aí, eu pensei assim, agora é rezar. Agora é rezar para esperar o final do jogo. E eu olhava toda hora o tempo ali. Falei assim, agora a gente tem que segurar esse empate. Agora já é vantagem trazer esse empate. A vitória já está... Mas ainda eu acreditava, porque tinha o Dudu dentro de campo. E o Dudu, em poucos minutos, deu um passe de calcanhar ali e pôde chegar talvez até o gol. E eu acreditei. Mas, para o Cruzeiro conseguir esse empate, os jogadores do Cruzeiro, praticamente todos os jogadores ganharam um cartão amarelo. O árbitro distribuiu o cartão amarelo tanto para o São Paulo como para o Cruzeiro. Mas o Cruzeiro ganhou muito mais cartão amarelo. Não sei quantos aí, mas vocês podem olhar aí que foram vários cartões. Então, eu percebi que durante o jogo, o Cruzeiro ficava com medo. Tinha 37 mil torcedores são paulinos e estava jogando dentro da casa de São Paulo. Mas o Cruzeiro também tinha torcida, que foi ali, que estava dando apoio aos jogadores cruzeirenses. E bem, saímos com esse empate. Muitos canais aí estão passando pano. É aqueles canais que falam assim, esse empate foi muito bom, esse empate foi muito bom. Não foi, não. Foi um empate porque, decorrer da semana, tanta coisa aconteceu, o Cruzeiro acabou sem sair, sem perder. Não ganhou, mas também não perdeu. E ele trouxe um ponto de fora. Agora, durante a semana, quinta-feira vai jogar contra o Bahia. E depois vai jogar contra o Red Bull Bragantino. Bem, por coincidência, é justamente os times que o Cruzeiro teve ali na pré-temporada, ali naquele treinamento ali que jogou ali com o Red Bull Bragantino, jogou contra o São Paulo, o Bahia entra aí no meio. Bem, é o que eu falo para vocês. O jogo vai ser agora dentro do Mineirão, quinta-feira. Provavelmente, eu acho que o Leonardo Jardim é capaz de voltar com os jogadores. Até na entrevista ele falou, eu gosto muito do jeito que o Gabigol joga, eu sempre gostei do estilo dele, mesmo quando ele estava ali no Flamengo. Sim, e tem jogos, os jogos é o seguinte, vamos analisar, e vou falar o nome de 3 jogadores aqui rápido para vocês. Vou falar do Messi, vou falar do Cristiano Ronaldo e vou falar do Hulk, do Atlético Mineiro, certo? Esses 3 jogadores, você vê que eles jogam do começo até o fim. É jogadores que a qualquer momento pode fazer o gol, pode fazer a diferença. O jogador que está acostumado a jogar a bola para dentro da casinha, ele tem que estar dentro do jogo. Mesmo que não jogue o primeiro tempo, pelo menos o segundo tempo está ali. A qualquer momento pode jogar essa bola para dentro. Foi o caso do Caio Jorge, que o atacante bem colocado joga a bola para dentro. E a gente viu que o técnico, para mim, foi covarde. Não colocou. E depois na entrevista fala que admira ele. Sim, eu acho que ele teria que entrar sim. Talvez no lugar, quando o Wallace entrou e o Eduardo entrou, não deveria ter entrado o Eduardo. Tirou o Matheus Pereira. O Matheus Pereira estava fazendo uma boa partida. Sim, você vê que o gol que saiu do Cruzeiro foi do escanteio batido ali pelo Matheus Pereira. O problema é que os jogadores cruzeirenses estão colocando toda a responsabilidade em cima do Matheus Pereira. Tem uma falta para bater, tem um escanteio para bater, sempre é o Matheus Pereira. Sendo que a gente tinha ali dentro de campo ali o Dudu, o Fagner, que são jogadores que sabem pegar bem na bola ali. Então, eu acho também que essa dependência pelo Matheus Pereira tem que parar um pouquinho. Mas, na hora que tirou o Matheus Pereira e colocou o Eduardo, eu falei, meu Deus do céu, é brincadeira. Bem, hoje o técnico falou, certo? Na última partida, não. É isso que tem que acontecer. O Cruzeiro tem que colocar o técnico para falar. E, bem, ele não deve ser protegido assim, não. Todo mundo está conhecendo o Leonardo Jardim aqui. Se ele jogou lá, teve lá no Mônaco, é um ótimo técnico, enfim. Sim, a carreira dele é ótima. O Dudu também é ótimo, o Gabigol é ótimo. Todo mundo tem história, certo? Então é o seguinte, quem viria para o Cruzeiro assim que o Fernando Diniz sair era o Renato Gaúcho. Não veio. Será que se o Renato Gaúcho estivesse hoje no lugar do Leonardo Jardim, tivesse perdido o jogo anterior na Sul-Americana, tivesse empatado hoje, será que os torcedores e a imprensa estaria tão tranquila? Ou é porque o técnico é português, é de fora, enfim, tem essa
como se diz, essa paciência, né, da imprensa. Bem, eu espero que quinta-feira o Cruzeiro entre em campo para vencer. É para vencer o Bahia. E o Bahia é um ótimo time. É para vencer. O Cruzeiro tem que começar a vencer. Por quê? Porque os mesmos 3 pontos que é agora, é os 3 pontos lá no final. E para vocês verem a sequência que o Cruzeiro pegou, que não foi fácil, pegou o Mirassol, o Internacional, o São Paulo, agora vai ser o Bahia e o Bragantino. Essa mesma sequência que é agora no primeiro turno, será lá no segundo turno no final, os últimos jogos ali. Aí começando ali no começo, ali, quando virar o turno, a gente vai pegar os mesmos times. Então a gente tem que pensar isso, esses 3 pontos é muito importante. Hoje, eu agradeço por esse 1 ponto que o Cruzeiro trouxe. Nós estamos em 12º lugar, neste momento. Assim que acabou o jogo eu vi isso, ainda vai ter algumas partidas. Em 12º lugar com 4 pontos. E 3 jogos, né? Foram o primeiro jogo, uma vitória sobre o Mirassol, uma derrota para o Internacional e hoje uma empate, né? Contra o São Paulo. No Campeonato Brasileiro a gente tem que conseguir o máximo de ponto possível. Na Sul-Americana, praticamente o leite derramou. De 6 jogos, perdemos 2, estamos com 0 ponto, né? Aí a gente vê ali o primeiro time ali com 6, os outros 2 com 3 e o Cruzeiro com 0. O Cruzeiro terá que vencer. Esses 4 jogos são vital. Mas se o Cruzeiro também não for na Sul-Americana, que deixe a Sul-Americana de lado. E se concentre na Copa do Brasil e se concentre no Brasileirão. Principalmente no Brasileirão. Até chegar à janela do meio do ano. Por quê? Vai ter aquela paralisação ali pro Super Mundial e aí vai ter aquela janela que vai abrir-se. E aí, esses jogos que o Cruzeiro for segurando ali, manter ainda na tabela, ali no meio de tabela, para cima, e não conseguir ir lá para baixo, não. Conseguir, se tiver a Copa do Brasil, a Sul-Americana e mais algumas... como se avançar mais um pouco. E bem, se o Cruzeiro realmente for no mercado, que eu creio que o técnico agora ficará. Porque o Pedro Lourenço está dando muita credibilidade para ele. Enfim, né? É um técnico que todo mundo acha bom. Eu só vou achar bom se trouxer um título ou se colocar esse time para jogar. Falar, igual ele falou, quem viu a coletiva dele, ele falou, falar até papagaio fala. Agora é fazer. Vamos começar essa frase. Falar até papagaio fala. Eu quero ver fazer. É muito bom, todo mundo elogiou, é um ótimo técnico, mas o Abel, quando veio de lá, que estava abaixo dele lá, que treinava os times abaixo dele lá, o Abel veio e mostrou aí no Palmeiras o que é ser um técnico. O Jorge Jesus também veio de lá e mostrou o que é ser um técnico. Então o Leonardo Jardim tem que vir e mostrar o que é ser um técnico. Dinheiro o Cruzeiro tem um dono apaixonado que é o Pedro Lourenço, que está colocando dinheiro mesmo. Uma torcida de mais de 14 milhões que todo mundo é apaixonado pelo Cruzeiro. O Cruzeiro vem de alguns anos super difícil e agora é para ir para cima. Agora é para vencer. E dessas 3 competições, Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileirão, espero que o Cruzeiro consiga chegar ao título ou se não uma ótima colocação que leve o Cruzeiro para Libertador do ano que vem. E vocês, torcedores, gostaram do jogo de hoje? Inscreva no canal, dê um like, compartilhe e ative o sininho para receber todas as notificações. Porque assim que vocês acionam o sininho, todos os vídeos que chegarão primeiro para vocês aí, pessoal. É isso aí, tem um sábado, um final de semana, né? Um domingo abençoado. E vamos ligar o secador, porque o outro lado da lagoa tá jogando.